Caros alunos, vamos dar início à nossa segunda aula com o tema sobre a crise mundial de 1929. Então, essa crise ocorreu na década de 20, isso após a Primeira Guerra Mundial. Então, vamos ver alguns antecedentes que existiram antes dessa crise. Então, os Estados Unidos, pós-guerra, após a Primeira Guerra, se torna a maior potência mundial. É só interessante a gente lembrar, como vocês já viram a Primeira Guerra, os Estados Unidos ele entra na guerra, na Primeira Guerra, como credor, ou seja, devedor da Inglaterra. E ele sai da guerra entra como devedor e sai como credor da guerra. Ou seja, ele ganhou dinheiro, ele pagou o que ele devia durante a guerra e começou a emprestar dinheiro durante a guerra também. Então, os Estados Unidos ganhou com a guerra. Por quê? Primeiro, ele não estava... a guerra não era no seu território. As tropas foram deslocadas, já no finalzinho da guerra, para a Europa. Então, não houve destruição do seu parque industrial, da sua agricultura, ao contrário. Só na região da Europa, onde houve essa destruição. Então, durante esse período, da década de 20, os Estados Unidos produziu bastante e era necessário que a Europa se recuperasse. Então, como a indústria europeia estava destruída devido à guerra, quase teve muito prejuízo, então ela teve que, até se recuperar, teve que comprar a produção, importar a produção dos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos começam a importar seus produtos para a Europa. Não só importar, mas também fazer empréstimos para poder recuperar a economia nos países da Europa que foram envolvidos na guerra. Principalmente a Alemanha, né? A gente vai ver isso depois. Então, como eu já falei, um alto valor de exportações os Estados Unidos passa a ter para recuperar a Europa. E lá dentro dos Estados Unidos, o estilo de vida americano começa a mudar muito. O American Way of Life, estilo de vida americano, início dos anos 20. É baseado no elevado consumo em decorrência do crescimento industrial e das facilidades de crédito. Então, o governo americano, ele acumula riqueza, né? Através dos impostos e através da própria exportação. Então, os bancos faturam bastante e aí as linhas de crédito vão sendo abertas para as pessoas que desejam investir, empregar, desenvolver, fazer algum empreendimento, né? Então, isso, o consumo também vai aumentando, né? As pessoas trocam de carro, as pessoas trocam de mobília, eletrodoméstico, vão surgindo o cinema, o entretenimento. Então, o consumo aumenta muito nos Estados Unidos. A agricultura mecanizada, ou seja, há uma tecnologia empregada na agricultura que ainda acelera mais a produção agrícola nos Estados Unidos. Do ponto de vista político, o Estado é um Estado liberal. O governo republicano que estava no mandato já ficou 3 mandatos seguidos. Esse governo defende a ideia da não intervenção do Estado na economia, que a economia ela mesmo se autorregula, sem a necessidade da intervenção do Estado. O Estado ele simplesmente cuida do exército, cuida da segurança,
das fronteiras e outras coisas mais. Mas na economia, ele faz só por onde as pessoas têm liberdade de investir e de empreender. Por isso que chega a questão da concentração de renda. É interessante essa parte da concentração de renda. Então, a riqueza aumentou nos Estados Unidos, só que essa riqueza não é distribuída, ela é concentrada. Então, o empobrecimento nos Estados Unidos, ele tende a crescer. Tende a crescer por causa de que há uma concentração de renda muito grande, não distribuição dessa riqueza acumulada nesse período. Então, a exploração dos operários e a ausência de leis trabalhistas, outro ponto que isso vai minar essa crise. Ou seja, porque os operários trabalham muito, produzem bastante, são excesso de jornada, de trabalho e tudo, e eles não têm garantia nenhum direito trabalhista, previdenciário, a questão de seguro-desemprego, coisas do tipo assim, que eles não têm essas garantias legais. Então, eles estão desprotegidos. E o investimento na bolsa de valores. Surge nesse período uma especulação financeira muito grande. Então, as pessoas, devido ao crédito fácil, abrem um empreendimento e, de repente, eles especulam ter algo na sua empresa, tem uma produção que não tem. Então, as pessoas investem na bolsa, comprando ações dessas empresas que estão vendendo bastante para a Europa, para poder faturar, né? Você compra as ações da empresa, então, quando a empresa fatura, você também enriquece. Então, vamos ver agora as causas dessa crise. A gente vê os antecedentes, né, que causou essa crise. A superprodução. A gente já viu que os Estados Unidos estavam produzindo bastante, estavam praticamente... Só que a Europa não ia ficar dependente dos Estados Unidos tanto tempo, né? Então, há uma queda das exportações, por causa que a Europa, a tendência é se recuperar e não precisar mais importar, menos em grande quantidade, os produtos que vinham dos Estados Unidos. O mercado interno é insuficiente para abastecer toda essa produção e há uma concentração de renda, então as pessoas não têm como consumir. Então, o consumo é ligado mais à classe média e à classe alta. Então, a população pobre não tinha acesso a esse... O trabalhador comum, ele não consumia aquilo que ele produzia. Então, quando a classe média e os ricos começam a diminuir o consumo, a produção começa a desvalorizar, e aí os empregados são demitidos das empresas, porque a produção diminui, não precisa contratar mais para empregado, tem que demitir. Quando demite ele já não tem dinheiro nem para consumir aquilo que ele produzia. Então, eles caem num nível de pobreza drástica, uma avalanche de desemprego nos Estados Unidos, de repente, ocorre. Então, a questão dos excedentes. Então, quando os excedentes estão parados nas instalações, não tem como vender, não tem como ter saída. Vem os prejuízos, porque as mercadorias não têm venda, alimento, produto perecível e outras mercadorias. Demissão em massa, né, por conta de as instalações, as empresas não têm como produzir mais, então tem que demitir os funcionários. Eles não têm fé, não têm seguro, não têm desemprego, não têm previdência. Então, eles vão direto para a linha da pobreza, a linha da miséria mesmo. A nova retração do mercado interno, porque o mercado não consome mais, porque eles estão preocupados. As pessoas que consumiam na época estão preocupadas, então há uma retração. Na Europa não consome, não tem como escoar essa mercadoria produzida, a Europa não está mais fazendo aquisição da demanda que antes precisava. O ciclo se repete anualmente e o governo fica só vendo, assistindo, achando que a economia vai se
se autorregular, essa onda que surge de queda de vendas, de queda de exportação, acho que poderia, a qualquer momento, se reverter. Então, o governo demora a corrigir esses problemas na economia, o governo, pela política dele de não intervenção, e anualmente se repete e os lucros e as ações das empresas caem drasticamente. Aí é chegado aqui, dia 24 de outubro de 1929, a chamada Quinta-feira Negra, que aí a Bolsa de Valores, a queda da Bolsa, porque as ações caem drasticamente, perde seu valor totalmente, e as pessoas que investiram perderam seu dinheiro. Milhares de ações são disponibilizadas sem compradores, porque ninguém quer comprar, as ações não têm valor, ninguém quer comprar. As valorizações são totais das ações, então... E essa crise, ela repercute, as consequências aí a gente vai ver. São não só nos Estados Unidos, mas em muitos lugares do mundo, até mesmo na Europa. Na Alemanha, por exemplo, é um caso que essa crise repercute bastante. As consequências dessa crise: desemprego em massa, mais de 14 milhões de pessoas nos Estados Unidos foram desempregadas, falência generalizada das empresas, 4 mil bancos são fechados, já estão com falência. A crise do liberalismo econômico, que começa a colocar em xeque. A gente, só para ver essa imagem aqui, estamos mais pobres, perdemos a maior riqueza que temos, que é o emprego. Então, a gente hoje sabe que as pesquisas mostram que a perda do emprego é a segunda maior perda que as pessoas podem ter. Depois de um parente muito querido, o emprego é a segunda maior perda que a pessoa pode ter. A recuperação. Como é que os Estados Unidos se recuperou? Vamos entender um pouquinho isso. Veio a eleição do Roosevelt, do Partido Democrata, ou seja, depois de 3 mandatos do Partido Republicano, essa política de não intervenção, sem contar que eu não falei que o republicano também é um país, prega a política nacionalista, começa a impedir que os imigrantes venham para os Estados Unidos, começa a fazer uma lei seca de não perder as bebidas, todas situações que a gente não tem como tratar aqui. No livro de vocês deve tratar alguma coisa sobre isso melhor, então para a gente não se estender muito a isso. Então o Partido Democrata chega, tem uma política, tem uma postura diferente em relação à economia, e em 1933 ele tem um programa, o chamado New Deal, para poder recuperar a economia, né? Foi inspirado no Keynes, que era um economista e é favorável à intervenção. John Keynes, né? Um economista inglês. O New Deal, que é um novo acordo, um novo acordo é justamente o seguinte, que o governo precisava intervir na economia para poder restabelecer. Como se aconteceu isso? Empréstimos agrícolas para os endividados no campo. Então, o governo começou a conceder empréstimo. Lembrando que os governos do republicano acumularam muito dinheiro. O governo não tinha problema de receita, não tinha dívida do governo. Estava só acumulando déficit. Não déficit não, desculpa. Só acumulando riqueza mesmo, devido à arrecadação. Então, o governo agora pôde emprestar para quem estava em problema de endividamento. A destruição de excedentes agrícolas e recuperação dos preços, ou seja, toda a agricultura que tinha excedente foi destruída para poder começar e regular a demanda e a oferta de produtos. As leis trabalhistas, lembra que os trabalhadores não tinham nenhum tipo de garantia, nenhum tipo de segurança no seu trabalho, se eles ficassem desempregados. Então, foram estabelecidas leis que garantiam o desemprego, né? Previdência,
que garantia o seguro do trabalhador, caso ele viesse a perder o emprego. O aumento do mercado interno, porque o mercado externo não estava mais aquecido. O governo promove obras públicas, infraestrutura, para reduzir os empregos, ou seja, quando o governo cria emprego, né, porque nessas obras públicas gera trabalho e geração, quando gera trabalho, as pessoas são remuneradas e assim o consumo acontece porque eles vão consumir aquilo que a indústria está produzindo. O significado dessa crise evidenciou o fim do liberalismo econômico como solução da crise capitalista. Então, o liberalismo econômico, né, ou seja, a liberdade da economia sem intervenção do Estado, isso não é possível. Isso aí foi demonstrado. E, ou seja, garantias para quem está em pleno emprego. Isso aqui também o governo não pode deixar de fazer isso. De tentar sempre garantir o pleno emprego. Difunde-se também pelo mundo planejamento estatal para regular a economia no intervencionismo moderado no capitalismo do Estado. Ou seja, o Estado ele é importante na regulação da economia para que não haja crises como essa, né? Não haja prejuízos para a própria economia e para a população. Porque quando há prejuízo para a população, prejuízo econômico, a tendência é afetar a política e a mudança de governo, às vezes, governos de regime autoritário, como ocorreu na Itália, na Alemanha, ocorreu na Europa. A gente vai falar sobre o nazifascismo depois disso. Por aqui a gente encerra essa nossa aula.